E se dizemos simplesmente, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, entre todas as nações a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Uma alegria, irmãos, a gente está aqui juntos, meditando na palavra, adorando o Senhor. Coisa maravilhosa a gente fazer parte desse povo, né? Esse povo escolhido, esse povo que foi chamado por Deus, pela sua misericórdia, a sua sabedoria. Como eu sempre digo, nós não somos os melhores, os mais bonitos, os mais fortes, os mais capazes, mas nosso Deus é misericordioso e tem nos amado, tem nos chamado a estarmos com Ele. E é uma alegria realmente a gente poder fazer parte desse povo, desse exército que marcha sobre a terra. Glória a Deus. A gente vai ler alguns textos bíblicos, vai pensar um pouco a respeito desse tema que já foi colocado, das quarentenas de Deus. Então, à medida que a gente for projetando, eu deixei os textos já lá com o Luan para a gente projetar, vai ficar mais fácil para a gente acompanhar. Amém? Nós sabemos que a quarentena, né, e temos vivido um tempo em que tem sido falado bastante sobre isso, ainda que agora tenha se falado menos nesse termo, né, mas no início da pandemia falou-se muito na questão da quarentena, né, a gente quando pensa em doenças, a gente pensa em quarentena, principalmente em doenças contagiosas, e é muito interessante a gente perceber o tanto de vezes, né, como foi falado aqui, que o número 40 aparece na Bíblia. E geralmente quando o número 40 aparece na Bíblia, ele está relacionado a tempo, né? O número 12 mesmo, ele geralmente aparece relacionado a pessoas, né? A quantidade de alguma coisa, né? Pessoas, tribos. 24, que é o dobro de 12, né? São os anciãos. Mas geralmente quando aparece 40 na Bíblia, a gente pode quase sempre ter uma associação de tempo ali relacionado, né? E citando alguns exemplos disso, a gente já falou alguns, né, na resposta do quiz que a Major colocou, já foram falados alguns, e um muito legal que, não sei se vocês sabem, né, mas Deus já havia previsto a quarentena para a mulher que dava à luz o filho, nesse período que a gente conhece como período do resguardo, período que a mulher fica ali, né, meio que de molho e separada. Em Levítico capítulo 12, Deus fala isso, fala que quando a mulher tivesse o filho, ela ficaria uma semana depois daquilo ali na sua purificação, e depois disso mais 33 dias, que dá 40. Então havia já um período ali de 40 dias determinado por Deus, para que a mulher pudesse, né, se restaurar realmente daquele tempo, né, e também o organismo dela pudesse ser restaurado. A vida de Moisés também é uma vida dividida em 3 períodos de 40 anos. Né, na primeira parte da vida dele, ele passa 40 anos sendo ensinado na sabedoria dos egípcios, sendo instruído ali, né, recebendo tudo aquilo que cabia a um filho da filha de Faraó, que era o que ele era um príncipe no Egito. Então ele passa os primeiros 40 anos da vida dele lá. Depois disso acontece aquele episódio que vocês conhecem, né? E aí ele vai para o deserto. E no deserto, ele passa 40 anos lá no deserto. Até que Deus aparece a ele, né, da sarça ardente, e diz a ele que ele é o escolhido de Deus para ser o libertador do povo de Israel. E depois ele vai, né, Deus opera aquelas maravilhas no meio do Egito, e aí ele sai com o povo de Israel. E aí a gente sabe bem que ele passou quanto tempo com o povo no deserto? 40 anos também. Então a vida de Moisés foi dividida nesses 3 períodos de 40 anos. O dilúvio foi citado até, a Major citou aqui, né, o dilúvio, quando se deu o dilúvio, a Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. Então mais um período aí em que por 40 dias, né, Deus estava realizando um propósito dele na terra, e estava tratando de alguma maneira a terra e os habitantes da terra, cumprindo um propósito seu. Os espias que foram enviados para vigiar
e observar Canaã e trazer um relatório para o povo depois do que eles viram, a Bíblia fala lá em Números 13, 25, que eles vigiaram a terra durante 40 dias. 40 dias eles passaram observando a terra e depois trouxeram aquele relatório, né? Diferente dos 10, né? O que os 10 viram e o que os outros 2 puderam ver lá. Mas eles passaram 40 dias também. E por último, só para citar esses 40 dias, como tem muitas situações, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vai vendo quantas vezes que aparece esse período de 40, né? Relacionado na Bíblia. Realmente é um número que Deus usa na sua sabedoria para fazer as coisas, né? Os processos na vida do povo, na vida da gente, na vida dos homens. E por último, Moisés, ele passou 40 dias no monte. Quando ele subiu ao monte para receber, para Deus escrever as tábuas da lei, lá em Êxodo 24, versículo 18, a gente pode ver lá que Moisés passou 40 dias lá em cima. E o povo achou que ele tinha morrido, né? Porque o monte pegando fogo, aquele desespero todo. Em 40 dias o homem não volta, deve ter morrido. Então ele passou esses 40 dias lá também. E esses 40 dias eles falam justamente sobre o propósito de Deus, a obra de Deus na vida de homens especificamente, na vida do povo de Israel, como tantas vezes a gente vê, na vida do planeta mesmo, do mundo todo, como a gente viu também na citação aqui da história do dilúvio. Isso nos mostra algo que nós sabemos. E é o primeiro versículo que eu separei aí, que é João 5,17, que é uma fala de Jesus, em que ele vai dizer o seguinte: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Existe um clichê, né, um jargão, um chavão, que é muito falado no meio evangélico, mas que não é porque é clichê que deixa de ser verdade, que é o seguinte: Deus tem uma obra na tua vida. Vocês já ouviram isso, né? O pessoal acho que é assembleano que fala bastante disso. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. E às vezes até no evangelismo, né, o cidadão está andando lá meio distraído e Deus tem uma obra na tua vida. O cara se assusta e fala: que história é essa? E isso é uma grande verdade. Não é porque é um jargão, não é porque a gente repete isso às vezes exaustivamente, que não deixa de ser verdade. Deus tem uma obra na sua vida. Sabe? Sabe aquele negócio que os pastores gostam de fazer, de virar para o irmão do lado e dizer: Deus tem uma obra na tua vida? É verdade. Você pode dizer para você mesmo: Deus tem uma obra na minha vida. Porque Deus, ele já deu mostras de que ele tem uma obra para realizar na nossa vida. Ele não somente nos criou, e nós estamos aqui por causa da bondade dele, por causa da provisão dele, muito mais do que porque os nossos pais se uniram em algum momento e a gente é fruto daquilo ali. Não, Deus tinha uma obra na nossa vida. E por isso nós estamos aqui. Senão nós não estaríamos aqui. Mas ele deu provas disso também quando ele enviou o seu filho na plenitude dos tempos para morrer naquela cruz. Para morrer por cada um de nós. Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar agora na presença dele. Porque ele tem uma obra na nossa vida. Porque ele tem uma obra para fazer na vida de cada um de nós. E essa obra, ela é uma obra que ela se dá tanto de maneira pontual. Existem dias, né, na nossa vida, momentos específicos em que a gente pode lembrar do agir de Deus e falar: nesse dia aqui, Deus fez algo na minha vida. Como nossa irmã compartilhou que numa madrugada Deus falou com ela. E existem dias assim, o dia da nossa conversão, né, dias especiais em que alguém fala alguma coisa com a gente, que Deus, né, manifesta alguma coisa a gente. Mas existem também tempos em que Deus age. E quando a gente pensa nos 40 dias, a gente pensa muito mais nisso, em processos de Deus, em tempos que a gente vive e que Deus opera na nossa vida com um propósito específico, visando alcançar um fruto que glorifique o nome dele. E é justamente sobre isso que a gente vai falar sobre essa noite. É justamente sobre isso que eu quero refletir quando eu proponho esse tema, que são as quarentenas de Deus, o modo como Deus age na nossa vida. Como a gente já falou, tem muitas citações de quarentenas na Bíblia, seja de anos, seja de dias. E eu separei 3 aqui para a gente refletir um pouco nessa noite e pensar e procurar entender o que Deus tem feito na nossa vida. Cada um de nós, individualmente, vive uma obra de Deus, um processo de Deus na nossa vida. É certo que como cidadãos do mundo, nós todos estamos passando por um processo. É certo também que como igreja, nós todos estamos andando numa mesma direção. Mas individualmente, Deus tem feito uma obra na vida de cada um. E isso é maravilhoso. A soberania de Deus, o poder de Deus, de ao mesmo tempo que Ele conduz a humanidade, que Ele conduz a história, que Ele conduz a igreja, Ele também conduz a nossa vida de maneira específica. E Ele tem realizado na nossa vida processos específicos.
Então o objetivo da gente refletir nessas 3 quarentenas que eu separei para a gente aqui, é justamente a gente tentar enxergar talvez e discernir de Deus aquilo que Ele tem feito na nossa vida, para que a gente possa responder e realmente se entregar a Ele, para que essa obra tenha o seu fruto alcançado e ela seja plena na nossa vida. Amém? Então, a primeira quarentena que eu queria pensar é justamente essa quarentena do povo de Israel andando no deserto depois de sair do Egito. O texto que eu separei para a gente ler é Neemias capítulo 9, versículos 19 ao versículo 21, em que se narra ali de maneira sucinta, de maneira resumida, um pouco daquilo que Deus fez, né, na vida do povo no deserto. Obrigado, irmão. Valeu. Então é uma oração, na verdade, que está sendo feita, né, falando daquilo que Deus fez no meio do povo de Israel lá no deserto. Diz o texto: todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Pode passar. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, a água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Que maravilha que é esse processo de Deus na vida do povo no deserto, né? O povo que estava acostumado, na verdade, com tanto sofrimento, né, com escravidão, pôde ser guiado por Deus ali de uma maneira tão tremenda, milagrosa. O que aconteceu no deserto foi milagroso, né? Ninguém aguenta no deserto, talvez nenhum de nós aguente num deserto uma semana. Mas o povo foi conduzido somente com aquilo que eles levaram do Egito, porque a Bíblia fala que eles saíram do Egito com grande despojo, né? Os egípcios deram bens e riquezas para eles, e até esses bens foram usados depois na construção do tabernáculo e tudo mais. Mas na verdade o que sustentou o povo no deserto foi o próprio Deus, foi a provisão de Deus. Como é maravilhoso a gente pensar no povo num deserto, num lugar de calor terrível, de frio, incomparável à noite, um pouco parecido com Brasília, né? Essa variação de temperatura que atinge a gente, principalmente nesse tempo que a gente está chegando agora da seca. E durante o dia o povo experimentar aquela nuvem cobrindo o povo andando, e aquela nuvem, na verdade, se movendo, e o povo indo sob a sombra daquela nuvem. E à noite uma coluna de fogo, a gente só consegue imaginar como é isso, né? Que coisa maravilhosa que era isso. E aquela coluna de fogo também andando ali junto, se movendo junto do povo. E Deus provendo tudo aquilo que o povo precisava. A palavra fala que as vestes não estragaram nesses 40 anos, que os sapatos não se estragaram durante esses 40 anos. Então essa quarentena do deserto, eu vejo como uma quarentena em que o povo experimentou de maneira maravilhosa a provisão de Deus. E muitos de nós têm experimentado isso, né? Na sua trajetória pessoal, na sua jornada pessoal, momentos em que a gente fica maravilhado, na verdade, né? De ver como que Deus age, de ver como que Deus provê aquilo que nós precisamos, e a gente não tem como dizer que aquilo não foi senão a mão de Deus na nossa vida. E esses momentos em que o povo passou ali, foram momentos realmente para ele se lembrar para sempre. Tanto é que quando depois Deus ordena a lei, né, e os profetas tantas vezes falam, eles sempre falam isso. Eles falam: lembra de como Deus guiou vocês no deserto, né? E levou vocês realmente debaixo das suas asas, porque se não fosse Deus fazendo aquilo tudo, o povo teria perecido no deserto. Se não fosse o cuidado de Deus e a provisão de Deus na vida daquele povo, o povo não teria chegado ao destino que Deus preparou para eles. E da mesma maneira nós podemos, talvez, né, na nossa vida, e certamente se nós não estamos nisso hoje, né, certamente nós podemos lembrar em momentos da nossa vida em que literalmente Deus nos carregou no colo, em momentos da nossa vida em que não havia como a gente seguir adiante se não fosse a mão de Deus. E é maravilhoso e é tremendo perceber que mesmo assim, nesses momentos, a gente pode não alcançar o propósito de Deus para aquilo que Ele tem feito. Por quê? Porque a palavra vai nos mostrar, e aí é o próximo texto que eu quero ler em Hebreus, capítulo 3, versículos 17 ao versículo 19, a palavra vai nos mostrar que mesmo assim,
Mesmo Deus guiando aquele povo com milagres, com prodígios, mandando pão no meio do deserto, mandando carne, derrotando os inimigos que se apresentavam mesmo sem o povo ter estrutura nenhuma de guerra. E Deus deu vitória a eles também no deserto, aos povos que se levantaram contra eles. Mas mesmo assim, aquele povo vendo tantas maravilhas, a gente sabe que a maioria daquele povo, praticamente todo aquele povo, pereceu no deserto. E é justamente sobre isso que esse texto vai falar. Hebreus 3, 17 a 19. Mas com quem se indignou por 40 anos? Deus. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar no repouso em Canaã por causa da sua incredulidade. Oh, Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós, para que nós realmente atribuamos tudo aquilo que temos recebido de bênção, toda a provisão ao próprio Deus, que nós não confiemos em nós, que nós não olhemos para trás, mas que possamos aprender realmente com aquilo que Ele tem feito na nossa vida, com as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, que nós possamos realmente olhar para essas coisas e dizer, verdadeiramente, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, e por causa disso eu posso confiar no Senhor. Por causa disso eu posso confiar no Senhor. Confiar que o mesmo Deus que tem feito maravilhas, onde essas maravilhas não podiam acontecer, é o Deus que vai estar comigo sempre. Mesmo quando talvez esses milagres não aparecerem mais. E a gente vê que isso acontece no povo de Israel. Esse período do deserto foi um período de muitos milagres, de muitas maravilhas. Tanto que isso era cantado pelos salmistas, era falado na lei, como eu já disse, para que o povo se lembrasse daquilo que Deus havia feito. Porque existem momentos da nossa vida que são momentos assim, mas não são todos os momentos que são assim, né? Mas que nesses momentos, que a gente possa se lembrar desses momentos, que a gente possa passar por esses momentos, e nesse momento realmente aprender a confiar em Deus, aprender a obedecer a Deus, para que nós não sejamos como essas pessoas que viram milagres, maravilhas da parte de Deus, mas mesmo assim foram incrédulas. Como pode, né? Como pode ver tantos milagres, ver tantos sinais, e ainda assim, como a gente leu, não entrar na terra por causa da incredulidade? Isso é possível. Justamente por isso a gente tem que passar por esses períodos, por essas quarentenas gloriosas de milagres e maravilhas, aprendendo realmente a depender totalmente de Deus, a confiar totalmente em Deus, a ter a nossa fé colocada nele. Amém? Deus deseja isso de nós, tratar a nossa vida nesses períodos, e graças a Deus por esses períodos são maravilhosos. Seguindo agora, eu gostaria que a gente falasse de um período que é justamente o contrário, eu posso dizer disso, que foi citado aqui também, que são os 40 dias de Jesus no deserto, né? O próximo texto, então, que eu gostaria de ler é Mateus 3, versículo 16, e logo depois Mateus 4, versículos 1 e 2. É um texto que é separado na nossa Bíblia em capítulos, mas na verdade é uma continuação. Diz assim o texto, Mateus 3, 16, 17 e Mateus 4, 1 e 2. Diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha que coisa, né? Que gangorra de emoções, que variação de altitude, vamos dizer assim, que Jesus passa de um momento para o outro. Jesus tem um momento ali de extrema consolação, de extremo gozo, de extrema demonstração do quanto que ele realmente era o escolhido de Deus, quando ele é batizado por João Batista. Quando ele sai da água, a Bíblia fala que vê-se uma pomba descendo sobre ele, e o próprio Deus do céu declara: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Deus dá testemunho de quem Jesus era. Que momento maravilhoso. As pessoas que estão ao redor veem aquilo, João Batista testemunha disso. E logo em seguida, no capítulo 4, vai dizer que foi Jesus então conduzido pelo Espírito ao deserto. Daquele lugar em que Jesus estava sendo plenamente satisfeito, envolvido, guardado, cuidado por Deus, em que Deus estava dando testemunho, né, falando bem dele diante dos homens, ele passa por um momento de total privação.
para um lugar em que ele não tem nada, ele não tem nem comida. E depois daquele momento tão glorioso, ele entra numa realidade em que ele passa 40 dias aprendendo a depender totalmente de Deus e aprendendo a não se esquecer e a confiar naquela palavra que o Pai havia dito a ele. E tanto isso é verdade, que o que Satanás coloca como a própria tentação? Qual que é a fala de Satanás para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, fazes isso. Se tu és o Filho de Deus, fazes aquilo. E o que Deus havia falado para ele exatamente antes dele ir para o deserto? Este é o meu Filho amado. Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida a gente tem momentos em que a gente já não vê mais aqueles sinais maravilhosos. Em que aquilo tudo que era tão fácil, em que a gente, antes da gente falar, Deus já respondia. A gente se sentia realmente nos braços de Deus o tempo todo. A palavra de Deus era uma constante. Meu Deus, Deus fala comigo tanta coisa que eu não consigo nem registrar, eu preciso anotar. Tanto que Ele está me revelando, tanta maravilha que eu estou vendo, tanto milagre que eu estou experimentando. Mas a verdade é que na nossa vida a gente tem momentos em que a gente vai para o deserto. E aquela consolação que a gente encontrava nas pessoas, até mesmo aparentemente no próprio Deus, a gente não tem tão fácil assim. E nesses momentos, a gente precisa se apegar à palavra de Deus. Como isso é difícil. Como é fácil, né? Quando a gente tem pessoas ao nosso redor também. Mas Jesus, ele estava privado até disso. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele estava lá sozinho, enfrentando aquilo que o próprio Deus havia preparado para ele naquele momento. Isso é muito interessante. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. O diabo tentou fazer com que ele se afastasse de Deus. Mas quem levou Jesus para aquela situação em que ele se encontrava foi o Espírito. E muitas das vezes Deus também nos coloca em momentos assim. Deus nos coloca nessas quarentenas, em que a gente precisa acreditar naquilo que Ele nos falou, naquilo que nós ouvimos de maneira muito clara, naquilo que Ele trouxe ao nosso coração, mesmo que nós não vejamos. Isso é muito tremendo, né? É a gente não duvidar no escuro daquilo que Deus disse para a gente no claro. Sabe, quando a gente está vendo tudo, daqui a pouco apaga a luz, a gente tem mais ou menos uma ideia de onde as coisas estão. Mas às vezes a gente passa tanto tempo no escuro que a gente se esquece, mesmo que a gente já tenha visto aquilo ali no claro. E quantas promessas Deus nos tem dado? Quanta consolação nós já não recebemos da parte de Deus. Mas Deus deseja realmente levar a nossa comunhão com Ele para um nível mais profundo. E quando eu penso nessa privação que Jesus viveu no deserto, é justamente isso que Deus traz ao meu coração. Que Deus deseja, e às vezes Ele nos coloca, e talvez um de nós esteja passando por momentos assim, momentos em que a gente está sozinho, né? Momentos em que a gente olha ao redor, esperando alguém falar alguma coisa e ninguém fala nada. Em que a gente olha ao redor esperando alguém trazer uma palavra, um profeta, trazer uma revelação, e a gente não ouve nada de ninguém. A gente está privado das pessoas, a gente está sozinho, a gente está num lugar árido. Mas é nesse lugar que Deus quer arraigar a nossa fé. Arraigar a nossa fé. Para que verdadeiramente a nossa fé não esteja nas circunstâncias, mas esteja na palavra de Deus. Mas esteja naquilo que Deus fala a nosso respeito. Oh, que coisa maravilhosa. Esse foi o momento em que Jesus realmente pôde experimentar que Ele era o Filho de Deus, mesmo Ele não tendo pão para comer, mesmo Ele não se lançando do pináculo do templo e os anjos pegando Ele. Por quê? Porque Deus havia falado para Ele que Ele era o próprio Filho de Deus. Então, meus irmãos, se você porventura está passando por um momento assim, não duvide daquilo que Deus já te falou, não duvide daquilo que Deus colocou para você, das promessas que Deus te fez, tanto como servo de Deus, daquilo que Ele tem colocado para todos nós, como aquilo que pessoalmente Ele trouxe para a sua vida. Como eu falei, cada um de nós tem a sua jornada, cada um de nós tem coisas que Deus falou no seu coração, isso aí só quem sabe é você e Deus. Não deixe que as circunstâncias, por serem difíceis, por ser às vezes um momento em que eu quero ouvir ainda, eu quero ver ainda e não consigo ver, não deixe que isso apague aquilo que Deus falou. Mas passe por esse momento, sabendo que depois disso, vai acontecer aquilo que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que terminada aquela tentação, né, isso está escrito lá no versículo 11, vieram os anjos de Deus e os serviram, e ele foi confortado.
Sabe, Deus sabe que Deus, a Bíblia fala que Ele não nos tenta além das nossas próprias forças, né? Mas Ele nos dá, junto com a tentação, junto com a provação, Ele nos dá também o escape. E Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Deus sabe até onde você pode aguentar. E Ele não vai te dar nada que você não pode suportar. Mas pelo contrário, Ele vai te dar o escape. E o escape é a presença, é o conforto que vem quando Ele vem sobre nós. E a Bíblia fala que pelo mesmo Espírito que Jesus foi levado ao deserto, Ele foi trazido depois também, na força do Espírito, porque Ele não comia, né? Ele estava realmente esgotado ali, mas no poder de Deus, Ele saiu daquela situação. Então o mesmo Deus que talvez tenha te colocado nessa situação, é o Deus que vai te tirar dela também. E eu tenho certeza que quando você olhar para trás e olhar por isso que você passou, você não vai ser mais o mesmo. Aquele eu que entrou lá no deserto, não é aquele eu que sai, mas é um eu realmente muito mais confiante em Deus, com raízes muito mais profundas, e que pode passar depois como Jesus passou ao longo da sua vida, seja por momentos em que as pessoas queriam torná-lo rei, ou por momentos em que as pessoas queriam matá-lo, empurrá-lo de cima de uma montanha, mas a fé dele estava em Deus. Ele não andava baseado naquilo que ele via, ele não dependia de elogios, ele não dependia de palavras que podiam colocá-lo para cima. Por quê? Porque ele experimentou realmente a palavra de Deus na vida dele, e ele conseguiu crer nisso e experimentar isso. Amém? Isso é maravilhoso. Para terminar então, a última quarentena aí que eu queria pensar com vocês, são os 40 dias, essa é um pouco menos, a gente pensa um pouco menos nela, né? Mas são os 40 dias que Jesus passou com os discípulos depois que ele ressuscitou. Sabia que Jesus, depois que ressuscitou, ele passou 40 dias aparecendo para os discípulos? Ainda que o texto não dê a entender que ele tenha passado 40 dias dormindo e acordando com os discípulos, porque eu acredito que ele nem precisava dormir mais, né? Ele já estava no corpo glorificado, ainda que ele pudesse fazê-lo, ele comeu, enfim, mas ele passou 40 dias aparecendo aos discípulos. O texto que mostra isso é Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Lucas aí começando a escrever o livro dos Atos Apóstolos, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém. Que situação que os discípulos haviam passado, né? Imagina, a Bíblia fala que o coração deles estava o tempo todo fechado. Jesus havia falado várias vezes que ele morreria, que ele ressuscitaria, mas a Bíblia mesmo registra que quando Jesus falava isso, eles não conseguiam entender. Não conseguiam entender, muito porque eles esperavam, como o povo esperava, Jesus realmente assumindo o reino ali, governando Israel como os reis anteriores a Jesus haviam feito, né? Destruindo os povos ao redor, livrando o povo de Israel do domínio romano, acabando com aquilo ali, e sendo o rei que eles sempre viram na história de Israel, como o próprio Davi, né? De quem Jesus era filho, de acordo com as profecias. Então eles não conseguiam entender quando Jesus falava que ele morreria. Como assim? Ele vai ser entregue na mão dos gentios e vai morrer? Não é esse tipo de rei que a gente espera, né? E a palavra fala que quando Jesus morre, os discípulos, eles estão amedrontados, estão trancafiados dentro de casa, realmente perdidos e perplexos, porque o rei que eles esperavam que fosse retomar esse domínio e a glória de Israel, havia morrido, né? E a gente falou bastante sobre isso no domingo passado, naquele bibliodrama, né, com a Major Cindy, a gente pensando nisso e enxergando isso. E era nessa situação que eles se encontravam. E quando Jesus aparece no meio deles, a postura deles não é de quem estava esperando ele aparecer, né? Não, a gente sabia que, Jesus, já tinha até preparado um pãozinho aqui para você, senta aí que a gente sabia que contamos 3 dias e estava esperando você chegar. Não, eles ficam assustados, acham que é um fantasma. Tomé, que não estava no meio deles, depois quando os discípulos todos falam, a gente viu o Senhor, e Tomé fala, não acredito, tá maluco, que isso, como é que viu o Senhor? Ele morreu, eu vi ele morrer, né? Eu vi ele ser sepultado. Então eles ficam realmente perplexos com a aparição de Jesus. Então esse período de 40 dias, que Jesus passa falando com eles, foi um período muito importante para o amadurecimento da fé deles.
Porque por mais que eles tenham andado com Jesus, por mais que eles tenham visto tudo que Jesus fazia, por mais que eles tenham experimentado a obra de Jesus de uma maneira maravilhosa, a gente lê isso nos evangelhos, eles precisavam conhecer esse Jesus ressurreto, andar com esse Jesus ressurreto. E como que Deus é sábio, como que Deus é tremendo, né? Eu penso assim, Jesus poderia ter simplesmente aparecido naquela primeira aparição lá, depois talvez ter aparecido para Tomé, para não dizer que não, né, não foi todo mundo que o viu, e ó, gente, apareci e tal, agora espere o Espírito aí, e cumpriu o que eu disse que ia fazer, mas não. Ele sabia o quanto que os discípulos precisavam realmente amadurecer na fé, ouvir coisas que eles não entendiam antes, sabe, e serem realmente fortalecidos na fé. Então esse período que Jesus passou com os discípulos ali, depois da sua ressurreição, essa quarentena de Jesus com os discípulos após a sua ressurreição, ela me traz justamente isso. A questão do amadurecimento, a questão da confirmação da fé, né? Imagina só Pedro. Qual foi o último encontro que Pedro teve com Jesus? Foi quando ele negou Jesus, né? Antes de Jesus morrer, ele nega Jesus. O Evangelho fala que Jesus olha nos olhos dele e se retira dali destruído, porque ele havia negado o Senhor dele. E ele não tem outra oportunidade. Jesus morre depois daquilo ali. Mas depois que Jesus ressuscita, né, e no Evangelho, no final, na verdade, do Evangelho de João, bem perto já dele ascender aos céus, a gente vê Jesus curando Pedro, né, e perguntando: Pedro, tu me amas? E ele falando: apacenta as minhas ovelhas. E ele restaurando a vida de Pedro ali. E como é maravilhosa essa obra de Jesus na nossa vida, né? A gente passa por tantos momentos na nossa vida, e Deus nos chama também a esses períodos em que a nossa fé é fortalecida, em que realmente Ele pode se manifestar a gente de uma maneira nova, de uma maneira gloriosa. O Jesus que os discípulos conheciam era aquele Jesus lá, filho do carpinteiro, né? Homem de dores, experimentado dos sofrimentos, alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o nosso Jesus, é o nosso Jesus humano. Mas o Jesus que aparece para os discípulos depois, já não é mais esse Jesus. Já é o Jesus ressurreto, já é o Jesus glorificado. E isso é tremendamente importante para que eles possam, tanto que eles falam isso, né? Em várias introduções de epístolas, das cartas, tanto de Paulo quanto de João, né, de Pedro, eles vão falar isso. Nós tocamos, nossos olhos viram a majestade do Senhor. E isso foi importantíssimo para que a fé deles pudesse ser fortalecida, para que eles pudessem ser preparados para essa obra, para que eles pudessem ser preparados para aquilo que eles fizeram depois. Porque depois, quando Jesus está para subir realmente, imediatamente antes, né? E é o texto que eu quero ler aí, Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, a continuação, na verdade, desse texto que a gente já leu, em que Jesus aparece durante 40 dias, Atos 1, 10 e 11, e fala: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, os discípulos, né, Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o poder do Espírito que há de descer sobre vocês. E aí Jesus vai subindo, e os caras vão subindo também, vão olhando, Jesus subindo. E aí fala que ele, estando com os olhos fitos no céu, uma nuvem o cobriu, né? O texto fala anteriormente. Eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Que coisa maravilhosa, né? Esse momento que eles tiveram com Jesus, que culminou nessa visão maravilhosa de ver Jesus voltando à condição que ele tinha antes de vir a essa terra. E esse período, essa quarentena que eles passaram com esse Jesus glorioso, foi muito importante para que a fé deles fosse realmente fortalecida e eles fossem preparados para a obra que eles desempenhariam depois. Eu vejo esses 40 dias de Jesus como um discipulado intenso, nesse sentido, de uma preparação para uma obra específica que eles desempenhariam, né? Aquilo que eles experimentaram com Jesus, como o próprio Jesus que eu citei, né, passou 40 dias no deserto, foi também preparação para eles confiarem, verem que Jesus era o Filho de Deus, crerem que Jesus era o Filho de Deus, verem os milagres que ele fazia. Mas esses 40 dias foi realmente, tanto é que, como que culmina esse período, né, entre Jesus morrer e depois a obra dos discípulos começarem? É justamente com o envio do Espírito Santo, né? Então, assim, é o ponto ali determinante. Os discípulos passam 40 dias com Jesus, sendo discipulados de uma maneira muito intensa pelo Jesus glorificado, para que depois eles pudessem levar a cabo a obra do Evangelho.
E é por causa dessa obra sendo feita de maneira fiel que nós estamos aqui. É porque os discípulos, né, entenderam aquilo, foram fiéis, deram as suas vidas por aquilo, é que esse evangelho chegou até nós ao longo do tempo. Então Deus também deseja, e talvez alguns de nós tenham experimentado isso, né, se revelar a nós como esse Jesus glorioso, esse Jesus que nos capacita para que nós possamos fazer a obra dele. Né? Como foi falado da nossa irmã que tem o propósito de ir para a escola de cadete, é isso. É esse Jesus que se manifesta, aquele Jesus que nos envia e nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vocês podem ir. Porque o Jesus que está enviando você para ir agora, não é mais esse Jesus que aparentemente não tem poder, mas é o Jesus ressurreto, é o Jesus a quem a morte não pode segurar, é o Jesus que sobe aos céus para se assentar à direita de Deus. E glória a Deus, porque Ele nos coloca também nesses períodos da nossa vida em que nós podemos experimentar isso de uma maneira tão profunda, porque a gente precisa disso para a nossa vida. Amém? Então, eu queria terminar justamente pedindo que a gente tenha um momento de oração, sabe? Que a gente coloque a nossa vida diante de Deus. Só nós sabemos, como eu falei, só cada um de nós sabe aquilo que tem passado, né? A quarentena que tem vivido, como Deus tem tratado a nossa vida. Podem ser algumas dessas coisas que eu falei, podem ser outras, né? Graças a Deus que Deus ele lida com a gente de maneira particular, de maneira pessoal. Mas que realmente o nosso coração possa estar entregue nas mãos de Deus, para que aquilo que Deus pretendeu fazer nesse tempo, Ele verdadeiramente faça. Essa obra seja completa. Eu sei que isso pode parecer às vezes, nossa, mas você está vinculando o agir de Deus ao que eu posso fazer? É isso mesmo. A gente viu claramente, Deus ele tinha um propósito com o povo de Israel quando Ele tirou o povo do Egito, mas só quem entrou foram 2 homens. Você acha que o propósito de Deus era matar todo mundo no deserto? Não era. Mas o povo não assimilou aquele tempo, não se entregou àquilo que Deus desejava fazer naquele tempo. E quando isso acontece, passam esses 40 dias, passam esses 40 anos, e a gente não chega no propósito que Deus desejou para a gente. E quão triste é isso, mas que não seja assim com a gente. Então eu queria ler o último texto, que é Salmo 95, versículo 6 ao versículo 8. Vai falar exatamente sobre isso. O texto diz: ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Esse texto mostra de maneira muito clara que a gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode ser chamado por uma quarentena com Deus, e mesmo assim a gente endureceu o nosso coração. E que coisa triste é quando a gente endurece o nosso coração. Que coisa triste, a gente vê o povo de Israel tantas vezes sofrendo, porque endurecia o coração, porque Deus falava, porque Deus madrugava, porque Deus chamava, porque Deus de muitas e muitas formas falava com o povo, através de alegorias, através de homens que viviam realmente, faziam espécies de teatros, mostrando para o povo o que Ele queria, e o povo não conseguia entender. Por quê? Porque o coração estava endurecido. Mas que realmente Deus encontre em nós corações sensíveis à sua voz, corações que conseguem discernir o tempo que tem vivido, e assim se entregar completamente ao agir de Deus, à obra de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Eu queria aproveitar também esse versículo 6 que a gente leu, que fala: ó, vinde, ajoelhemo-nos, prostremo-nos diante do Senhor, para convidar também você, se Deus tem falado ao seu coração, se ajoelhe diante do Senhor, se ajoelhe. A gente fala muito do banco dos penitentes, né, que é uma coisa maravilhosa. A gente, por medo às vezes de querer mostrar uma coisa para as pessoas que não é o que está no nosso coração, por medo de se preocupar com aquilo que o corpo às vezes faz e o coração não demonstra, a gente para de demonstrar com o nosso corpo aquilo que está no nosso coração. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, possa demonstrar aquilo que nós estamos sentindo.
Sabe? Então realmente que nós possamos, cantando esse louvor que eu separei para a gente cantar aqui, que a gente possa, cada um de nós, fazer a sua própria oração. E apresentar realmente as nossas vidas ao Senhor, pedindo que Ele cumpra a sua obra em nós. E que nós cheguemos ao final dessa quarentena que temos vivido, olhando para trás e falando, valeu a pena, porque realmente Deus fez uma obra na minha vida. Amém? Então eu convido você, à medida que a gente canta, se você se sente tocado, se você vê que essa é a sua condição, você também que está em casa, se prostre diante do Senhor, fale com Ele, Senhor, eu quero verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. Eu tenho entendido, eu tenho percebido o que o Senhor tem feito, e eu quero realmente viver isso. Eu dedico a minha vida a Ti e peço, cumpra a Tua obra na minha vida. Eu não quero ser infiel ao que o Senhor tem feito, mas eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Ao final desse louvor eu convido a Major aqui para orar pela gente, orar por todos aqueles que colocaram a vida diante do altar do Senhor. Amém? Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Diga isso. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei, pois em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei,
meus momentos. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido